Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Na Jalila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados, verso 301. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jati Pashanti Javana Seha Maha Vaishnava Yata Dashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Prabhu Kare Purva Shrave Tenhamura Brahmata Jaganata Mishra Purva Shrambi Mora Pita. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: em meu ashram anterior, Shankararanya era meu irmão, e Jaganata Mishra, meu pai. E Mata Dvijane Istagostikari Durakadeki Techadila Shiranga Puri. Após terminar o colóquio com Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shiranga Puri partiu para Dwarakadama. Dinacharita Tha Prabhu Kera Kila Brahma Vimana Disnana Karikarina Vithala Darshana. Depois que Shiranga Puri partiu para Dwaraka, Shri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu com o Brahmana em Andarapura por mais 4 dias. Ele banhava-se no rio Bhima e visitava o templo de Vitathala. Tabe Mahaprabhu Aila Krishna Venu Atire Nanatir Dategita Handevata Mandire. A seguir, Shri Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se à margem do rio Krishna Venua, onde visitou muitos lugares sagrados e os templos de diversos deuses. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este rio é outro braço do rio Krishna. Dizem que Thakura Bilvamangala residiu às margens deste rio. Este rio é também chamado Vina, Veni, Sina e Bhima. Brahmana Samajasava Vaishnava Charita Vaishnava Sakalata de Krishna Karnamrita. A comunidade brahmana de lá compunha-se de devotos puros que regularmente estudavam o livro intitulado Krishna Karnamrita, composto por Bilvamangala Thakura. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este livro de Bilvamangala Thakura contém 112 versos. Existem 2 ou 3 livros com este mesmo nome, e existem também 2 comentários sobre este livro de Bilvamangala. Um comentário foi escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, outro por Chaitanya Dasa Goswami. Krishna Karnamrita Shri Prabhurananda Haila Agrahakarya Bunti Lekhana Laila. Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito ao ouvir o livro Krishna Karnamrita e, muito animado, fez com que copiassem-no e levou-o consigo. Karnamrita Samavastu Nahi Tribhuvane Jatavite Haya Krishna Shuddha Prema Gyane. Nos 3 mundos não há nada que se compare a Krishna, ao Krishna Karnamrita. Quem estuda este livro eleva-se ao conhecimento do serviço devocional puro a Krishna.
Soldari Madhurya Krishna Lilara Avadhi Seja Nijay Kanamrita Padi Niravadhi. Aquele que sempre lê o Krishna Karnamrita pode compreender plenamente a beleza e a doçura dos passatempos do Senhor Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4 do Vasamura ofende Ambarisha Maharaja, verso 68. Famoso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam Tvaham. Sadhunam Hridayam Tvaham. Madanyate Majanati. Madanyate Najanati. Naham Devyo Managapi. Naham Devyo Managapi. Sadhavo Hridayam Mahyam. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam Tvaham. Sadhunam Hridayam Tvaham. Madanyate Najanati. Madanyati Najananti. Naham Devyo Managapi. Naham Devyo Managapi. Sadhavo Hridayam Mahyam. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam Tvaham. Sadhunam Hridayam Tvaham. Madanyate Najananti. Madanyate Najananti. Naham Tebhyo Managapi. Naham Devyo Managapi. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam Tvaham. Madanyate Najananti. Naham Devyo Managapi. Sadhavu Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam Tvaham. Madanyate Najananti. Naham Devyo Managapi. Então vamos repetir a tradução desse verso famoso. O devoto puro O devoto puro sempre está situado sempre está situado no âmago do meu coração. no âmago do meu coração. E eu E eu sempre estou no coração do devoto puro. sempre estou no coração do devoto puro. Meus devotos Meus devotos conhecem apenas a mim. conhecem apenas a mim. E eu E eu só conheço a eles. só conheço a eles. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai.
Jaya Srila Prabhupada. Uma vez que Durvasa Muni queria castigar Maharaja Ambarish, deve-se compreender que ele desejava magoar o coração da Suprema Personalidade de Deus, pois o Senhor diz que Sadhavo Hridayam Mahyam, o devoto puro, sempre está no âmago do meu coração. Os sentimentos do Senhor são como os de um pai que sente dor quando o seu filho sofre. Portanto, as ofensas aos pés de lótus de um devoto são sérias. Chaitanya Mahaprabhu recomendou muito fortemente que ninguém cometesse nenhuma ofensa aos pés de lótus de um devoto. Tais ofensas são comparadas a um elefante louco, porque ao entrar num jardim, um elefante louco causa grande devastação. Portanto, todos devem ser extremamente cuidadosos em não cometer ofensas aos pés de lótus de um devoto puro. Na verdade, Maharaja Ambarish não cometera nenhum erro. Durvasa Muni queria desnecessariamente castigá-lo por motivos frívolos, como parte do serviço devocional para satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Maharaja Ambarish queria completar o Ekadashiparana e por isso bebeu um pouco de água. Porém, embora fosse um grande brahmana místico, Durvasa Muni não soube proceder a contento. Aí está a diferença entre um devoto puro e um pretenso sábio entendido no conhecimento védico. Os devotos, estando sempre situados no âmago do coração do Senhor, de certo obtêm diretamente do Senhor todas as instruções, como o próprio Senhor confirma no Bhagavad Gita 10:11. Tesham evanukam partam mahamayana jantama ashayamyatma bhavasogyana dipena bhashvata. Sentindo compaixão deles, eu, residindo em seus corações, destruo com a fulgurante luz do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. O devoto não faz nada que não seja sancionado pela Suprema Personalidade de Deus. Como se diz, Vaishnavera Kriya Mudra Vigera Nahabhujaya. Nem mesmo a mais erudita e experiente pessoa pode entender as atividades de um Vaishnava, um devoto puro. Ninguém, portanto, deve criticar um Vaishnava puro. O Vaishnava conhece seu próprio procedimento. Tudo o que ele faz é inteiramente correto, porque ele sempre é guiado pela Suprema Personalidade de Deus. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye shri chaitanyam manubhistam istapitam jena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam He Krishna karuna sindhu dinabandhu jagapati upeshna gopya kanta radha kanta namushrute. Sadhavo hridayam mahyam sadhunam hridayam tvaham madanyate na jananti aham yomanagati. O devoto puro sempre está situado no âmago do meu coração. E eu sempre estou no coração do devoto puro. Meus devotos conhecem apenas a mim, e eu só conheço a eles. Isso aqui é muito claro, muito direto, mas há controvérsia, né? Há controvérsia. Porque a gente precisa entender
Alguém pode dizer, ué, Krishna não está no coração de todo mundo? Alguém pode dizer, como assim? Um Brahmana erudito como Durvasa Muni não tem intimidade com Krishna, conhecimento de Krishna? Alguém pode dizer, há controvérsia, sempre há controvérsia. Até quando Deus fala, imagina o resto. Imagina quando o resto fala. Se quando Deus fala, há controvérsia. Por ignorância, né? Na verdade está tudo muito claro. Mas nós, com a nossa ignorância, adoramos criar polêmica onde não existe. Também alguém pode dizer, eu só conheço a eles, quer dizer que Krishna é parcial, ele não fala que é imparcial. Então vejam só como aparentemente há controvérsias. E nesse mundo material só há controvérsias. Porque a gente precisa compreender as coisas com a verdadeira visão, com a visão da verdade. A gente precisa compreender as coisas como elas são. E aí nós vamos ficar livres de qualquer tipo de controvérsia, qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de especulação. Porque na verdade é especulação. É especulação. Nós somos tão inflados do nosso pobre fundo de conhecimento, da nossa erudição mundana, das nossas experiências mundanas, que nós criamos polêmicas, controvérsias, desavenças, ainda mais na Kali-yuga, né? Onde não tem. Onde não tem, está tudo muito claro. O que Krishna está falando é verdade. É a pura verdade. Então, olhem só a importância da gente ouvir os videntes da verdade, que estão livres de erro, livres de cometerem erro, se enganarem, não tem nenhum desejo de enganar ninguém, né? Não caem nunca em ilusão, porque não tem sentidos imperfeitos, porque os sentidos deles são sempre a serviço do Senhor dos sentidos. Então, o que o Vaishnava faz, o que o Acharya faz, o Vaishnava conhece seu próprio procedimento. Tudo que ele faz é inteiramente correto, porque ele sempre é guiado pela suprema personalidade de Deus. Por isso ele é assim, livre de cometer erro, está livre da ilusão, livre de enganar alguém, e tem sentidos transcendentais, não tem sentidos imperfeitos. Então, se a gente começar a aceitar isso, nós começamos a aceitar a verdade, como tudo funciona. Mas é difícil isso, hein? Nossa, como é difícil. Como é difícil. Isso aqui Prabhupada terminou fechando o assunto. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyana Jaya. Só um devoto puro entende outro devoto puro. Só um devoto sincero entende outro devoto sincero. Só os devotos entendem as atividades dos devotos. Ninguém mais. Ninguém mais. Pode ser o maior dos eruditos, nem mesmo a mais erudita e experiente pessoa pode entender as atividades de um Vaishnava. Então, mais erudito do que Durvasa Muni, não entendeu. Mais ainda, mais erudito do que o corpo de Brahmanas, que Ambarish Maharaj foi consultar para ver se ele estava fazendo alguma coisa errada. Ele não queria ofender Durvasa Muni comendo antes dele. E também não queria deixar de fazer o Ekadashi da maneira correta, no Duadasi, passando da hora de quebrar o Ekadashi. E já vimos aqui que os Brahmanas eruditos ficaram confusos. Há controvérsia. Uns não, acho que sim, outros acham que não e tal. O que o Vaishnava Maharaj fez? Por si só ele decidiu. Vou tomar água, porque tomando água eu quebro e não quebro.
atitude certa. Vou tomar água porque tomando água eu estou quebrando o jejum na hora certa. Lecadas, paranaecadas. Vou tomar água porque não estou de maneira nenhuma passando na frente do Vassamuni. Ele não comeu ainda, mas eu também não comi. Eu estou tomando água. Vejam só como tudo é muito sutil, mas é correto. Então, a Maria Maharaja tomou por si só a decisão. E foi a decisão certa. Por isso, tudo que Vassamuni fez foi só mostrar que, na verdade, ele era um ignorante. Ele era um ignorante. Porque os ignorantes são assim, estão sempre baseados em ignorância. E conhecimento, que não é o conhecimento transcendental puro, é ignorância. É sempre a vidya. Pode ser muito sofisticado, mas é a vidya, é ignorância. É ignorância. E o conhecimento transcendental pode ser muito simples, mas é puro, é verdade, é verdadeiro. Não tem falha nele. Então, essa é a diferença do verdadeiro sábio com os falsos sábios, os eruditos mundanos. Essa é a diferença do sábio e do intelectual. Né? Essa é a diferença. A diferença básica é essa, que o intelectual sofre, não consegue explicar as coisas mais simples. E o sábio, que aparentemente não é um intelectual, explica as coisas mais complicadas da maneira mais simples, que todo mundo entende. Essa é a diferença. Então aqui estamos ouvindo essa aparente controvérsia. Mas não é controvérsia. As Escrituras falam que nós temos que respeitar todas as entidades vivas, não é? Como nós não vamos respeitar alguém que canta o santo nome? E como que nós não vamos aceitar alguém que só vive para cantar o santo nome, canta o santo nome puramente? Então não tem nada de errado. Eu vejo muitos devotos falarem isso aí. Mas isso aí é para o devoto puro. Existe uma igualdade numa diversidade aí. Né? Todo devoto puro é puramente devoto. E nem todo devoto puramente devoto é devoto puro. Dá para entender isso, não é? É português, mas dá para entender. Mas só se for devoto puro, não. Todo mundo que está puramente devoto está trilhando o caminho dos devotos puros. E essas instruções, Prabhupada deu aqui. Prabhupada citou aqui o 10º verso do capítulo, o 11º verso do capítulo 10, que é a opulência do absoluto, e tem 4 versos que Krishna falou, e Prabhupada fala que todo o Bhagavad Gita está resumido aí nesses 4 versos. Então, quem está puramente devoto, não é um devoto puro. Está no caminho de se tornar um devoto puro. Essa instrução é dada para eles. E o que Krishna fala? É quem compreendeu. Primeiro, verso 9. 8, 9, 10 e 11. É isso. Verso 8. Capítulo 10 da opulência do absoluto. Ele fala Ahansa Vasya Prabhavo Matasavam Prabhartadeti Matva Bhajantimam Buddha Bhava Samavita. Olha o Buda aí, que é inteligente mesmo. Começa com esse verso: eu sou o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. E os sábios, que sabem disso perfeitamente, se ocupam
desculpam em meu serviço devocional e me adoram com todo o seu coração. Primeiro. Depois, o 9. Matita, matgata, pranaboda, enta, parasparam, katayantas, chamanitya, tushantitya, ramantitya. O pensamento dos meus devotos puros vive em mim, suas vidas estão rendidas a mim, e eles sentem grande satisfação e bem-aventurança fazendo só isso, iluminando-se uns aos outros, Bodhayanta e Krishna Katai, e conversando sobre mim. Essa é a vida de quem está puramente devoto, trilhando o caminho dos devotos puros. Depois, deixando Satata Yuktanam, Vajatam, Priti, Purvakanda, Dami, Budyogan, Tam, Jenam, Payajite. Essa é a vida do devoto, né? Primeiro ele entendeu, tudo pertence a Krishna. Se quer esse corpo pertence a mim. Krishna é o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Ele é a origem de tudo, tudo emana dele. Então eu aceito isso. Eu, como um sábio, me ocupo em serviço devocional a ele, completamente rendido, de todo o coração, com todo o coração. É a vida de quem faz isso, é isso. Pensamento vive em Krishna, a vida está rendida a Krishna, e sente uma grande satisfação, né? Bem-aventurança, ouvindo instrução, instruindo e conversando sobre as atividades transcendentais de Krishna, Krishna Katha. Depois, fechando Sadhata Yuktanam, Vajatam Priti Purvakam, Dadami Budyogan, Danjanam Payajite. Aí Krishna confirma, por se fazer isso, os pensamentos dos meus devotos todos vivem em mim, suas vidas estão rendidas a mim, nada mais. Sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Essa é a vida do devoto. Aí ele fala, para aqueles que me adoram, para aqueles que se rendem, me adoram constantemente, que prestam serviço devocional a mim, com amor estático, espontaneamente, para esses daí, eu dou a compreensão de mim, para que eles possam me entender, eu me manifesto para eles, para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, eu dou compreensão através da qual eles podem vir a mim. É o que Krishna está falando. Então, se fosse já o devoto puro que já está liberado, Krishna não precisaria fazer isso. Ele está fazendo isso com quem está puramente devotado. Não quem é um devoto puro já. É o caminho ainda. E aí ele fecha para corroborar isso, deixando, levando o Kampartam, Arama, Gyana, Jantama, Machaya, Mata, Vasto, Gyana, Tikana, Vashita. Krishna sente compaixão dessas almas honestas, sinceras. Krishna não precisa sentir compaixão do devoto puro dele. Não precisa mais. Ele sente compaixão de quem está lutando para se tornar um devoto puro. Quem está puramente devoto, e não é um devoto puro. Mas a conclusão é que ele vai se tornar um devoto puro por isso. Por quê? Porque Krishna vai fazer isso. Vendo a determinação dele, a sinceridade dele, sentindo compaixão deles, por compaixão por eles, Krishna fala, vivendo em seus corações, o coração de todo mundo, até do corpo, mas está falando aqui de quem está se esforçando para isso, quem está determinado a isso, quem está rendido nesse caminho. Por compaixão por eles, vivendo em seus corações, ajudo, dou uma força, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão nascida da ignorância. Pronto. Então, tem diferença ou não tem? Diferença muito grande. A diferença é essa. Krishna tomara, Haniyadi, Vanieka, Paramaya, Bandhai, Krishna Tarikari, para. O que vai pesar é quem vai falar assim, eu não quero mais, Krishna, viver nessa. Por favor, me ajude. Eu quero cair na real. Eu quero viver uma vida de alma, que é o que eu sou. Não quero mais ficar nessa ilusão. Faz muito tempo que eu estou nessa.
Não quero mais. Não sei nem por quanto tempo faz que eu vivo nessa ilusão, afundado no ciclo de nascimento e morte, na roda do samsara, dentro do Ekapada-vibhuta, na cadeia. Eu não quero mais ficar na cadeia. Por favor, Krishna, me ajude a sair da cadeia. Aí Krishna está falando como que ele faz. Então é a alma que se predispõe a viver puramente devota, puramente devotada. Aí começa a choradeira. Tem muitos compromissos, muita dificuldade, muito isso. Não dá porque é assim, porque é assado, não dá. Não dá porque é tanto argumento, mas é só má vontade. É só má vontade. E desejo material, desejo de desfrutar. E não querer aceitar a verdade, não querer ir à luta com determinação e sinceridade, que é o que Krishna mandou. É o que Krishna mandou. A gente não quer fazer, mas quer colher o fruto. Não vai colher. Infelizmente, não vai colher. Por que não vai colher? Porque a vida nesse mundo material, ela é tão, num sentido praticamente real, como é no mundo espiritual. Só que um dá um resultado, outro dá outro. E aqui nós estamos colhendo resultados de atividades frutivas, não de atividades espirituais devocionais. E vamos colher. Quando que alguém fica livre da dívida? Quando paga a dívida e não faz mais dívida. Aqui nós podemos até de vez em quando estar pagando, mas estamos fazendo mais. Estamos fazendo dívida. Quem não faz dívida? Shantichasya Karmanidri, Ishtaeva Manishari. Quem está vivendo como alma fixa em serviço devocional só para o prazer de Krishna e não faz nada para ele. Esse aí está livre de dívida, não tem reação nessa ação. Chasya Karmani parou o karma, porque ele está agindo como que ele é alma, não como corpo. Só esse. Então é complicado ou não é? E aí, de novo, para voltar ao reino das controvérsias, há controvérsia. A gente pode pensar que, não, mas eu, na verdade, eu não sou nenhum matador de animais, não estou matando nenhum animal que é muito pecaminoso, Maharurava, o destino, o pior dos infernos, para quem mata animais. Não estou matando animais. Será? Quando a gente respira, a gente mata o quê? Quando a gente come qualquer coisa que não foi oferecida a Krishna, a gente mata o quê? Quando a gente descuidadamente anda pela rua, pisa numa formiga, a gente mata o quê? A gente está matando. A gente está contraindo dívidas. A gente está contraindo dívidas. Então tem um verso que os 9 Yogendras falaram do Bhagavatam, capítulo 5 do canto, 11º canto, verso 41, que é famoso, fala que quem fica livre dessas dívidas? Quem pode ficar livre dessas dívidas? Só quem se render plenamente, mas muito sinceramente, determinadamente a Krishna. Ninguém mais. Ninguém mais. E aí vem uma série de exemplos para a gente entender que realmente não é tão simples assim. O verso fala de Varshi, Buddha, Pita, Andrinam, Pitrinam, Nakinkaru, Nayamini, Charajam, Savatmanadya, Sharanam, Sharanyam, Gatomukunda Parihir, Tyakartam. As nossas dívidas. Desde que começamos a respirar nesse mundo, estamos acumulando dívidas com
os semideuses Deva, os semideuses estão mantendo tudo. Estamos endividados com eles. O ar que respiramos, a água que tomamos, os grãos que comemos porque a chuva caiu e aí o grão floresceu. Tudo. O uso do fogo, o uso da terra, o uso do ar. Só dívidas com semideuses. Tem um semideus que está controlando a nossa digestão. Se ele parar de controlar, nós vamos abandonar o corpo. O semideus que está controlando o nosso piscar de olhos, se ele parar de controlar, o que vai acontecer? E tudo isso é controlado pelos devas, pelos semideuses. Deva, Devarshi. Aí os rishis. Os rishis vai da dívida nossa com o Maharishi, como Srila Prabhupada, por exemplo, que nunca vamos pagar, até a dívida com aquele que pegou na nossa mão a primeira vez o lápis e ensinou a gente escrever. Temos dívidas, ninguém ensinou. Dívida não tem fim, esse acúmulo de dívidas. Primeiro que ensinou a gente a falar, primeiro que ensinou a gente a andar, quem ficava segurando na mãozinha, vamos aqui, ó, passinho, devagar, cuidado, tá? E tantos outros, depois andar de bicicleta, depois não sei o quê, depois jogar bola, depois se tornar um dharmista, porque foi treinado por alguém nesse mundo, como um profissional liberal, como, sei lá, qualquer coisa, seja lá o que for. Olha quanta gente nós tivemos que depender para ser o que somos, para alcançar o que achamos que é só uma conquista e tudo bem, tá? Não, é dívida. Deva Rishi. Então todos esses estão na categoria de Rishis, de sábios, que ensinaram a gente, professores, os semideuses e os Devarshi. Depois Buda. Buda é a dívida que nós temos com todas as entidades vivas que nascem, com todas que nós convivemos com elas. Todas. Nós dependemos até da minhoca para fofar a terra, para oxigenar o solo. O que dizer de resto? Da vaca que dá tanto de... Não é? Então, apta dos vegetais, para podermos oferecer a Krishna e comermos, das plantas que dão flores, que dão frutos, que dão... Olha o tamanho da dívida. Isso tudo é na categoria de apta. Devashi Buddha. Entidades vivas em geral. Nossa dívida, imagina o tamanho da dívida do ser humano com abelhas. Se não tiver abelha, acaba a vida na Terra. Ou não? Aí. A gente não analisa as coisas porque a gente pensa que está tudo aí para a gente desfrutar e pronto. Ou que tudo está acontecendo aleatoriamente e não tem um controlador. Essa é a nossa ignorância, mas não é assim. Não é verdade? Não é assim. Então, Buda, nossa dívida é eterna com todas as entidades vivas que existem. Todas. Buda, apta. As nossas dívidas com os nossos membros familiares e amigos. Isso é apta. Então, Deva, Rishi, Buddha, apta. Devashi, Buddha, apta. Nrina, nossa dívida com a humanidade em geral. Os homens comuns. Os homens comuns. Não temos dívida? Alguém pode dizer que não é assim. Como não? Estou falando aqui porque um ser humano criou isso, fez, outro trabalhou para, outro modelou, outro fundiu, fez o microfone, o fio, a internet e tal, a dívida. A dívida não tem fim. Essa dívida é... A gente olha assim e só vê dívida. Ou não? Com todos. Não é bem assim e tal. Não é bem assim. Eu vou agora para São Paulo, tenho que subir ali, pegar uma van que... Como é que essa van apareceu do nada? Ninguém trabalhou, não teve nenhum ser humano aí pensando, trabalhando, fazendo, não tem. E o condutor? E o cobrador? E o que leva? E o que traz? E o que... É só dívida, gente.
Nrina, a humanidade em geral. Dívida para com a humanidade em geral. Pitrina, com os nossos antepassados. Com os nossos antepassados, não? Talvez alguém se orgulhe de ter os olhos verdes, o cabelo não sei o que, mas de onde vem isso aí? Qual é o DNA original, o gênese? Você está vindo de onde? Por que não é assim? Por que o outro é assado? Porque um tem uma dívida com um, outro tem uma dívida com o outro. Mas, então, Devashi Mutaptanam Pitrinam Nakinkarô Nayamini Charajam. Mrini quer dizer devoto. Sarvatmanasharanam, quem se abriga, quem toma refúgio em Mukunda, naquele que sana todas as dívidas, cuida de tudo, porque ele é capaz de tudo, inclusive ele dá a liberação para a alma condicionada. O que mais ele não pode fazer? Kunda Parhitya Kartam. Então esse verso fala que aquele que se rende sinceramente, determinadamente, com muita seriedade mesmo, não tem mais obrigações, não contrai mais dívida, não tem mais dívidas. Aquele que abandona tudo para satisfazer aquele que pode dar até a liberação, Mukunda, Krishna. Ele não tem mais dívidas, não tem mais deveres, obrigações para com ninguém desses traem todos. Porque se Krishna é capaz de liberar a gente até do ciclo do nascimento e morte, como ele não libera das dívidas todas? Ele acerta essas contas. O serviço devocional paga todas essas dívidas aí. Todas. Isso aí é muito bom para aqueles que argumentam que isso aqui não dá para me render, porque eu tenho que cuidar de não sei quem, de não sei o que. Bom, se for para se render seriamente, pode se render que Krishna cuida. Agora, se não for, cuide mesmo, porque senão você vai pagar a reação por estar abandonando o seu dharma. Mas, não que não há um caminho e não há uma solução. Está explicado aí nesse verso dos 9 Yogenas. Está explicado. 11º canto do Bhagavatam, capítulo 5, verso 41. Estuda lá e vê o significado de Prabhupada. Devashi Bhutaptanidram Pitrinam Nakinkarô Nayamini Charajam Sarvatmanasharanam Sharanem Gatomukunda Parihita Kartam. Se rendeu a Krishna, acabaram-se todos os problemas. Acabaram-se todas as dívidas. E se mantém rendido, não aumenta, não contrai mais dívida. É como alguém que estava na cadeia, venceu o prazo dele. E ele não fez mais nenhum delito enquanto estava preso. Não aumentou. Venceu. Carcereiro. Jamaraja. Chama os Jamadutas e ó, esse aí não, viu? Abre, solta, deixa ele ir embora, porque ele não tem mais que ficar aqui dentro. Aliás, olha quem está esperando ele ali fora. Os Vishnudutas. Ele está indo para Vishnudana, para Vishnu, não vai mais ficar preso na hora do samsara. A história é essa. Essa é a compreensão. Alguma pergunta? Essa parte da rendição completa, né, para Krishna, como que isso se dá para quem vive fora do templo, no trabalho, tudo assim, porque enquanto está no templo, mais, eu sinto assim, né, pessoalmente falando, é mais fácil ficar sempre pensando em Krishna e tudo, mas e fora do templo com a japa um pouco, mas às vezes o trabalho e tudo assim, sei lá, como que isso pode ser feito? Como sempre explicamos, ninguém deve dar o passo maior do que a perna, deve dar o passo do tamanho que a perna alcança, senão não vai dar certo. Mas também não pode se acomodar. Há uma constante busca pela rendição completa, perfeita. Nós temos que estar nos rendendo a Krishna a cada segundo, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, até chegarmos ao ponto de
ufa, realmente, Bahunam, Jamanam, Manteiga, Navam, Prapajate, Vasudeva Sarvaniti, Samahatma Sudurlava, se tornar uma Mahatma por força do conhecimento e entender que agora meu trabalho é só devocional, só comércio espiritual. Agora minha ocupação é só em consciência de Krishna. Por quê? Porque pensar em Krishna é muito difícil. Concentrar a mente em Krishna é muito difícil. Mas fazer isso com um serviço prático é a mesma concentração, é a mesma absorção em Krishna. Então, isso é prático, isso é fácil, isso é simples. Então, nós temos que ter como meta sempre: Krishna, me ajude a realmente me tornar uma alma rendida a você. Me ajude a realmente eu administrar o meu presente Dharma, até que eu possa me absorver completamente no Sanatana Dharma, na ocupação interna da alma. Essa deve ser a meta de todos, de todos. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é simples num sentido. É complicado se a gente olha Samakule, as diferentes imposições da vida nesse mundo material, exigências da vida familiar, do relacionamento material de sociedade, família, amor, mundanos. A gente vê que é muito complicado para transcender tudo isso. Mas Krishna está falando que ele ajuda quem quer acertar, que ele puxa quem está determinado a trilhar esse caminho. Quem ora a ele dessa maneira: não, Krishna, eu sei que é difícil, mas não quero mais, por favor, me ajude. Isso é Krishna Tamarahani Adipalika Varanai Bandai Krishna Tarikaipa. Isso é falar para Krishna: Krishna, me ajude a avançar cada dia na minha rendição aos seus pés votos, que é o seu serviço devocional, e só como os Mahatmas fazem, as grandes almas que entendem que só tem uma realidade: Deus. Só tem uma realidade: somos servos eternos de Deus. E só tem uma realidade: o relacionamento amoroso com Deus. O resto é tudo ilusão. Se eu entender isso seriamente e almejar alcançar esse status, esse nível aí, pedir socorro para Krishna, pedir socorro para Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se eu cantar uma mantra Hare Krishna nessa era com muita introspecção, muita seriedade mesmo, isso vai acontecer. Krishna vai facilitar as coisas de modo que nós possamos realmente nos ocupar plenamente em seu serviço devocional e mais nada. Krishna vai fazer isso. Deixando saber, no campo herdando uma rama, guiando adianta uma machayama, uma balastoriana de pena da chutar. Compaixão por eles, eu morando em seus corações, destrua com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão nascida da ignorância. Achar que não dá para escapar é ignorância. Achar que é impossível, não vai dar, é ignorância. Krishna destrói essa ignorância. Ele mostra: sim, é possível. Do it. Não é? Krishna mostra isso. Ele faz isso. Ele está vendo a sinceridade. Quando esse verso do Sri Chaitanya Charitamrita fala que aquele que fala assim com muita sinceridade: Krishna tomara, Hanyadi, Barieka, Bara, Mayabanda, vai ter Krishna, Tarikaripara. Krishna, não sei dizer por quanto tempo faz que eu entrei nessa fria, caí nesse cadeirão e não quero mais sair daqui. Agora caiu a ficha, não quero mais ficar aqui, por favor, me ajude. Krishna vai ajudar? Claro que vai. Claro que vai. Prabhupada falava: a gente não passa na direção de Krishna, ele dá 10 na nossa. Claro que vai. Então continuar desejando, continuar executando o Dharma sem negligenciar, mas sempre fixo no Sansiddhi Haritoshana, na conclusão de por que existe a organização de Varna e Ashram, para nós podermos satisfazer o Senhor Supremo, para nós podermos satisfazer Krishna, porque esse é o nosso papel eterno, somos servos eternos de Krishna.
atropelar, sabe? Muito naturalmente, com muita naturalidade. Eu fico pensando assim, o quanto que nem Ajna, né, quando ele queria, por exemplo, o quanto que tentar ir mais assim para o caminho devocional, deixando outras coisas, seria uma fuga do Dharma, e o quanto o contrário, né? Como saber se eu estou fugindo do Dharma ou se eu estou, não, vou executar meu Dharma, e na verdade eu estou fugindo do outro lado, que eu poderia estar mais dedicado na vida devocional, como tipo de juntar essas duas coisas, assim, de não estar fugindo de um, assim, então vou largar tudo e tal, estou fugindo do Dharma, mas também saber que eu não estou assim, não, eu tenho que seguir meu Dharma, e na verdade eu estou fugindo do, não sei se deu para entender. É aquilo que eu falei, se vai encarar a vida espiritual com toda a seriedade do mundo, não está fugindo de nada, não tem problema nenhum. Mas se sente ainda que, mas sem mascarar, eu tenho desejos, sim, eu gosto dessa vida, eu tenho apegos a essa, então vai com calma, sabe? Vai com calma. Não tem esse desespero, mas tem que haver perseverança. Não pode parar, não precisa atropelar, mas não pode parar. Não pode deixar a água parar, porque a água parada apodrece. Mas também não adianta querer fazer transbordar já sem condições, porque depois vai se arrepender e fica pior, vai voltar. Como o ser humano é terrível, né? Explora Maharaja que fala isso, que a alma condicionada ela é muito obstinada, é muito teimosa. Né? Aí ela culpa quem não pode culpar, os devotos, o mestre espiritual, o próprio Krishna. Fiz tudo isso, larguei tudo, fui e agora. Mas a culpa não foi nem do mestre espiritual, nem dos devotos que me incentivaram, e nem de Krishna que só quer isso. A culpa foi minha, que eu estou cheio de desejos. Então deixa eu ir fazendo as coisas da maneira que não me estrangule, sabe? E fazendo as coisas com o pé no chão. Agora, se há sinceridade, há misericórdia de Krishna. Se há misericórdia de Krishna, há força, há potência. Se há potência, haverá uma conclusão, haverá um destino, Parangati. O destino vai ser Krishna. Vai ser essa rendição a Krishna. Eu posso falar isso numa boa, porque eu fiz isso na prática. Quando começou o movimento aqui no Brasil, eu já conhecia o movimento. Mas eu estava naquela fase de jovem demais, trabalhando, fazendo faculdade, eu sempre pensava, Krishna, por favor, eu não quero ficar nessa, mas também não quero ir para depois voltar e me arrepender. Então, e fui moldando minha vida de maneira que eu pudesse chegar e ficar. Quando eu cheguei, só tive um arrependimento, não ter vindo antes. Nunca mais saí, nunca mais precisei, chorei por nada que eu larguei, nada, por nada. Então, se até a mim, que não sou nada, Krishna ajudou e protegeu, como não vai ajudar a todos vocês, a todos? Com certeza. Então, hoje eu te digo, com toda a sinceridade do mundo, eu só tenho um arrependimento. Não ter mesmo entrado logo na hora que começou o movimento aqui no Brasil, na hora que abriu o primeiro templo em São Paulo, que mal acabou de abrir, eu estava lá visitando já, porque eu já vinha para São Paulo procurando onde tinha um templo, Hare Krishna não existia ainda. Isso é um bom exemplo. Embora eu não seja ninguém, não seja nada, mas é um bom exemplo. Muito obrigado. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.